Por falar em investimento, esse é o tema da pregação de hoje. Investimento que traz resultados. Quantos querem ouvir isso? Amém? Pastor, hoje o culto é motivacional. Vai falar de investimento que traz resultados. Amém. Tem irmão que gostou lá. Só que não. Deus é bom demais, irmãos. Deus tem falado conosco muito aqui nesse lugar. E eu tenho certeza que hoje Ele vai falar com você também, você que veio, que entrou aqui nessa noite. Você pode dizer para o seu irmão, que bom que você está aqui hoje. Nós vamos ler com o texto chave, o versículo chave, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Esse vai ser nosso versículo escolhido para nós. Enquanto isso, vou dando um tempo para que os irmãos se acomodem. Na minha tradução diz assim: vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Na tradução ali escolhida, é a mesma? Pode pôr na NVI. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Eu gosto dessa tradução NVI. Vamos ler novamente aqui. Presta atenção na leitura. Nós vamos falar hoje de investimento que traz resultados. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Muitos estão em busca de resultados. Alguns procuram saber qual é o melhor investimento a fazer. Isso eu digo em questões monetárias, né? Tá difícil, né? Mas tem muita gente que fala assim: o que eu faço? Qual o melhor investimento? Em condições físicas, outros estão em busca de uma melhor performance. Qual a melhor academia para eu frequentar? Pergunta para o Samuel, ele vai te dizer. Ele tem algumas aí para te indicar. Qual a melhor performance? Onde eu vou ter o corpo mais escultural? Um físico privilegiado? E aí começa em busca do melhor investimento em si mesmo, né? Isso eu digo em questão física. E tem muitas áreas, né, que as pessoas gostam de investir, né? Vou investir em compra de carro, vou investir em compra. Qual o melhor investimento que dá resultado? O ser humano é assim. Embora todos esses temas sejam altamente atuais e sugestivos, eu quero nessa noite ser um pouco mais profundo nesse assunto. Eu quero falar de investimento que traz resultado para a vida. Não é só para uma parte da sua vida. E o maior investimento são os investimentos feitos no reino de Deus. À medida que investimos nos projetos de Deus, Ele retribui investindo em nós. Então já começo aqui a dar uma primeira letra para você que quer investir em alguma coisa. Em qualquer área da sua vida. Em qualquer área da sua vida. Você comece investindo no reino de Deus. O reino de Deus, ele é resultado garantido. Amém? E eu quero, como eu disse, eu quero ser profundo um pouco. Eu vou depois trazer em cima dessa palavra de hoje algumas referências. Em conversa com meu sobrinho Natan essa semana, que agora junto com a esposa, né, com a Jennifer, eles estão somando conosco nas mídias sociais da igreja. Alguém já notou uma diferença aí no Instagram da igreja? Não? Tá bombando o Instagram, né? Tem uma turminha trabalhando aí, ó, o pessoal está bem animado, colocando para divulgar bastante a igreja, fazer com que a igreja seja conhecida. Aí em conversa, nós viemos alinhar algumas ideias para poder estar divulgando.
Eu disse a ele que o nosso único interesse, ou o nosso principal interesse, é investir na onde? No reino de Deus. E essa tem sido a visão dessa igreja, de seus líderes e dos seus pastores. Até ele me mostrou alguns exemplos de alguns lugares onde a igreja tem uma bela página. E aí tem lá as referências, conta Pix, conta corrente. E eu disse a ele que aonde tivesse esse espaço era para ele não colocar. Porque nós não queremos ser como os demais. Não sei se estão fazendo certo ou errado, alguém pode falar se é certo ou errado, mas nós decidimos nessa casa não agir dessa forma, desde muitos anos. Porque o nosso foco principal aqui não pode ser mudado. Amém? Não pode ser mudado. Não focamos em arrecadação financeira, mesmo sabendo da importância dos recursos financeiros para a construção dessa obra. Irmãos, os pastores que já dirigiram igreja sabem como é necessário o investimento financeiro para que uma obra ande, para que uma obra caminhe. E nós somos uma igreja onde, aqui os irmãos são testemunha, desde quando nós inauguramos essa casa, há mais de 20 anos atrás, nós nunca colocamos o nosso foco no financeiro. Nunca fizemos aqui nenhum tipo de campanha, nunca promovemos nenhum tipo de ação. De repente você poderia dizer, mas a igreja não poderia estar maior a depender do dinheiro de campanha, de ações. Eu prefiro que a igreja fique assim, porque o nosso foco principal sempre foi essa visão que Deus nos deu. Amém? Não focamos na arrecadação financeira, mesmo sabendo da importância dos recursos financeiros para a construção dessa obra. Não focamos em coisas, mas nosso principal foco é em almas. Na plantação de novas igrejas ou assistência a alguma igreja aliançada conosco, nosso objetivo sempre será o reino de Deus. Você vai ver a igreja nossa lá no meio do deserto, do sertão nordestino, lá onde está, já não é tão deserto assim, já está, depois que nós fomos lá, nunca mais ficou terra seca lá, graças a Deus. Vê como essa igreja é abençoada. Chegamos lá, era tudo seco, não tinha uma planta, hoje você vê lá tudo verdinho. Já investimos em poço artesiano lá, já ajudamos a construir algumas igrejas lá, investimos no missionário lá, que fica lá, acho que o único pastor integral que vive da obra hoje é do Nordeste. Mas nós fazemos isso, tudo por amor à obra de Deus, porque não existe sequer qualquer interesse, pelo menos pessoal, ou da igreja nessas questões. Nosso objetivo, e essa conversa foi boa porque eu quero tratar mais à luz aqui. Nosso objetivo é buscar os que estão fora, os perdidos, que ainda não foram alcançados pelo Evangelho da paz, pela sua incomensuravelmente graça. Quando atentarmos para a necessidade da igreja, quando cuidarmos dos irmãos, para isso vai ser preciso dispensar da nossa parte algum tipo de investimento. E quando eu falo de investimento, eu falo de um esforço um pouquinho maior que precisará ser usado. Atentarmos para as pessoas, presta atenção nisso, sem um julgamento de suas falhas, mostrando o verdadeiro amor que excede todo entendimento. Porque a maioria das pessoas, elas olham para outra pessoa sempre com o dedo apontando para as suas falhas. E eu queria usar esse versículo então dizendo que vai ser preciso esforço, vai ser preciso muita vontade para que essa obra aconteça nas nossas vidas. No livro de Crônicas que nós lemos, irmãos, o texto, pode colocar para mim o texto do capítulo 15, nós vamos acompanhar aqui uma história maravilhosa de um despertamento. Um despertamento que Deus deu ao povo. Olha só, capítulo 1, por favor. Versículo 1. Capítulo 15, versículo 1. Diz assim, olha, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Azarias era um profeta. E o Espírito de Deus veio e falou com ele. E ele saiu para encontrar-se com Asa. E lhe disse, Asa era o rei de Judá naquela época.
E ele disse assim: escutem-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará. Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, eles o abandonará. Deus vem dar um recado assim para Asa. E aqui, irmãos, antes de continuar lemos, há um contexto aqui dessa história. Diz que, já no próximo versículo, está dizendo que durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem lei. Aqui é uma causa-consequência. Por causa de o povo não ter quem o ensinasse, por causa do povo não ter um sacerdote que levasse a eles a verdadeira lei do Senhor, o povo ficou meio perdido, o povo de Israel. Ficou um tempo que eles não tinham mais direção, não sabiam para onde ir. O povo estava tão atordoado com a situação, que o povo não sabia mais o que seguir. Aqui diz a palavra que esse tempo, põe no versículo 5, por favor, em vez do 4. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Deixa eu ler aqui a minha tradução aqui, ó. E naqueles tempos não havia paz para quem saía, nem para os que entrava, mas havia grandes perturbações, estava sobre todos os habitantes daquela terra. Era um tempo, um período onde poderíamos dizer que é um período muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Um povo meio sem direção, um povo meio sem saber o que fazer, um povo que estava perdido, Samuel, não sabia o povo de Deus, estamos falando do povo de Deus, um povo que estava totalmente desorientado, porque não havia uma orientação de Deus, porque Deus estava distante, porque Deus, meu irmão, nunca desceu do céu para falar pessoalmente com ninguém, sempre Deus usou alguém. Deus usou um profeta, Deus usou um sacerdote. A Bíblia diz que antigamente Deus falava pelos profetas, mas hoje Deus fala através da sua palavra. É através daquilo que nós estamos pregando para você que Deus tem falado. Então eu creio que Deus está falando aqui essa noite para os nossos corações. Havia uma desorientação do povo. O povo não entendia muito bem o que estava se passando, e por causa da falta de Deus, por causa da falta da orientação de Deus, o povo estava perdido. Era perigoso entrar na cidade, era perigoso sair da cidade, estava todo mundo sem saber. Era um tempo difícil. No versículo 4, voltando, diz assim: quando porém na sua angústia voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Aqui o profeta, ele traz uma palavra, fala assim: sabe o que está faltando para você, Asa? Está faltando você acordar aí, e foi um ato de orientação ao povo. Vai precisar vocês começarem a parar de investir em vocês e começarem a investir no reino. Vai precisar haver um investimento, vai precisar haver um esforço para haver uma mudança. Meu irmão, nós estamos chegando a um tempo, olha só, você não sabe, mas nós estamos chegando a um tempo difícil. Eu tenho visto alguém, esses dias ligou alguém desesperado para mim, perguntando como que estavam os negócios, desesperado mesmo, falou assim: como que vai ser da nossa empresa, o que vai acontecer, porque eu não tenho visto luz na frente, parece que está meio, coisas turbulentas estão por vir, as pessoas estão com medo. O que? As pessoas estão retendo, porque elas estão com medo no que investir. Tem pessoas que estão com medo que se vai faltar. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E as pessoas estão muito amedrontadas. Elas não sabem se vão, se entram, se saem. Essa palavra vem a calhar para nós hoje. Aí vem o Senhor dizendo assim: vocês precisam voltar-se para mim. Quando a palavra diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tem muita gente que não entende o que é buscar. E eu quero detalhar aqui o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus aqui nessa noite, amém? Para que você saia daqui hoje entendendo o que é investir no reino de Deus. Porque tem pessoas que elas acham que é uma palavra longe dela alcançar hoje nos dias atuais. E está mais próximo do que você imagina. Não havia paz naqueles dias. Mas no versículo 7, que nós lemos, diz para haver um esforço, para não desfalecer as nossas mãos,
porque a vossa obra terá uma recompensa. Quando Asa ouviu essas palavras, no versículo 8, quando ele ouviu a profecia do profeta, o filho de Oded, ele cobrou o ânimo e ele tomou algumas decisões que eu gostaria de falar um pouquinho depois. Essa história que o povo de Deus estava vivendo naquela época era uma causa e efeito, tudo porque o povo não estava mais ouvindo a Deus. E eu acho, irmãos, que eu tenho certeza que nesses dias essa mesma advertência de Deus está nos nossos dias. O povo está ouvindo muitas coisas, mas não está ouvindo Deus, o que Deus realmente está falando. Nós lemos agora no versículo 3 e 5, quando Azarias chama a atenção do rei Asa pelas injustiças que estavam acontecendo no reino. Essa era a advertência de Deus ao rei. E o rei acatou a mensagem de Azarias. E ele voltou a investir em esforços em favor da causa do Senhor. Você tem que lembrar uma coisa, irmãos: sem investimento não haverá resultados. É assim, não é, Samuel? Não adianta o cara falar assim: eu quero ter um bração forte. Se você não for lá e não pegar o peso, você não vai ficar com o bração forte. E alguns ainda tomam uns negocinhos, não sei se é o caso, mas vai ficando, né? O pessoal chama de bombinha, bombado, sei lá. Aí o pessoal que quer investir, que não quer investimento, aí vai para esse caminho. Não é o caso de algumas pessoas. Mas olhe para mim aqui, queridos, deixa eu falar para vocês. Vou repetir. Não adianta você dizer que nós queremos uma igreja abençoada, que nós queremos uma igreja, que você quer participar de uma igreja onde Deus fala, onde acontece, onde há resultados. Se não houver investimento da nossa parte, não vai acontecer. Você vai entrar e vai sair e vai ficar da mesma forma. Vai precisar ver meu irmão, você vai precisar sair um pouco da sua zona de conforto. E é isso que Deus vem falar comigo e você aqui essa noite. Se nós queremos hoje resultados para a nossa vida, se nós queremos resultados espirituais de Deus na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nós vamos precisar sair dessa zona de conforto que nós estamos. E é isso que eu queria falar com você aqui essa noite. E o rei acatou a mensagem. É interessante que não foi só o rei, mas todo o povo resolveu ouvir a Deus. Meu irmão, imagine se o líder, se o pastor decidir fazer algo diferente, investir no reino, e todo o povo resolver investir junto, o que não vai acontecer? Foi o que aconteceu com aquele povo que fazia tempo que não ouvia a voz de Deus. E aí eu pergunto para você, o que significa buscar o reino de Deus, ou buscar a Deus? O que significa buscar as coisas do alto? Tem um versículo que fala: se você já ressuscitou com Cristo, você busca as coisas do alto e não as coisas da terra. O que o homem mais busca aqui na terra, meu irmão? Vamos lá? O homem busca riqueza. A primeira coisa que o homem busca é riqueza. Todo mundo quer ter um conforto. O que mais o homem busca na terra? O homem busca também poder. Pode ver. Quanto poder o homem tem, mais os resultados, poder mandar em alguém, poder, sabe, dar ordem, vai lá, faz, acontece. O homem busca também notoriedade, busca fama. E se eu disser para você que lá no céu tem tudo isso? Lá no céu tem tudo isso. Sabe, irmãos, às vezes, essa semana eu falei assim, que eu pus um post sobre a paz, que às vezes a gente troca a paz do mundo pela paz de Deus, a gente não sabe a diferença. Você não sabe qual é a diferença, por exemplo, que existe entre o reino de Deus e o reino da terra. Você pode buscar as riquezas insondáveis, escondidas em Deus. Deus tem riquezas profundas preparadas. Ele é o dono do ouro, dono da prata, diz a palavra. Meu irmão, imagine você buscar no alto, no reino de Deus, não para os seus deleites aqui, mas o Senhor sabe do que nós precisamos, igreja.
E quando você investe no reino de Deus, o próprio Deus faz questão de investir. É uma coisa tão lógica isso, que nós precisamos entender. As pessoas estão correndo atrás de coisa do lugar errado. A nossa riqueza não está aqui na terra, a nossa riqueza está no céu. Quando você busca Deus, quando você vai buscar a presença de Deus, meu irmão, o próprio Deus, Ele é capaz de mover sobre a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Mas nós precisamos entender melhor isso. A Bíblia manda nós buscarmos poder do alto. Você quer ter poder? Você busca poder do alto. Poder do alto, meu irmão, ele é aquele poder que quando você, por exemplo, colocar a mão numa pessoa endemoniada, ela vai ser liberta. O poder do alto é aquele poder que quando você recebe, você coloca a mão sobre um enfermo e o enfermo é curado. Aquele poder do alto, mesmo que você tome alguma coisa mortífera, não vai fazer dano algum quando você recebe o poder do alto. Tem um poder, meu irmão, que deixa você tão poderoso, Nelson, deixa você tão forte, que você pode sair por aí para todos os cantos que nada vai lhe acontecer. O que deixa um homem forte, um homem poderoso, não é uma academia, meu irmão. O que deixa um homem forte, um homem poderoso, é ele dobrar o seu joelho e buscar poder do alto. Poder do alto. Mas nós estamos investindo na parte errada. Nós achamos que uma igreja forte é uma igreja que tem dinheiro. E por isso nós precisamos fazer algumas campanhas para ver se a gente consegue arrecadar aqui. Meu irmão, uma igreja forte é uma igreja que tem Deus como o Senhor dela. E Ele não deixará faltar nada. Nunca faltará nada. Porque Ele é o poderoso das nações. O Senhor é poderoso, irmãos. E com Ele tem o poder nas suas mãos, mas o poder está com Ele em cima. E nós, por isso que Ele fala assim: vocês me buscarem, eu deixarei ser achado por vocês. O Senhor está pedindo para que a igreja tire o foco da busca pelas coisas dessa terra, para buscar as coisas do alto. O que mais a igreja tem que acordar nesses dias é que ela entenda que a sua função aqui na terra não é buscar as coisas aqui na terra, é buscar as coisas no reino de Deus. E as coisas da terra, o Senhor faz questão de acrescentar. Amém? Sabe que nós precisamos procurar ser conhecidos lá no céu. Seu nome já está no livro da vida, meu irmão? Seu nome já está no livro da vida, já pensou? Você ser conhecido no céu. Você ser conhecido no céu. Talvez você não saiba, mas alguém está dizendo assim: olha, aquele é meu servo Davi, aquele é o meu servo Abraão, aquele é meu servo José, aquele é meu servo Pedro, aquele é meu servo Fúvio. Olha, coloquei na lista do rol dos nobres aí, meu. Ainda bem que eu tenho o seu nome. Levanta a sua mão comigo, amado. Querido, eu não sei se você está entendendo a profundidade de tudo isso. Do que Deus falou para Asa. Falou: Asa, meu povo não ouve mais a minha voz. Asa, meu povo não me busca mais. Asa, meu povo está perdido, Asa. Tome, esforça. Invista no meu reino. Comece a botar esforço no meu reino. Comece a buscar mais a minha presença. Comece a buscar mais as coisas no reino, porque eu tenho para entregar para vocês é grande e notório, meu irmão. O resultado vai acontecer se eu e você começarem a entendermos juntos do que Deus está falando para nós nesses dias. A igreja precisa se levantar, não para as coisas dessa terra, mas precisa se levantar para o reino de Deus, aleluia. Para o reino de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Meu irmão, aproveita uma mão erguida, levante a outra e bata palmas ao Senhor. Glória a Deus. Eu queria dizer para você que existem riquezas insondáveis nas regiões celestiais. Existe poder do alto, capaz de deixar poderoso contra todas as ciladas do diabo. E também existe um lugar onde o nosso nome pode ser reconhecido, ser registrado. E eu quero ter a certeza que o meu já está registrado. E o seu? Mas sabe o que acontece, meus irmãos?
Um povo acomodado e conformado com esse século. Na verdade, um povo acomodado e um povo conformado com esse século. Sabe por quê? Porque a casa de Deus, ou o reino de Deus, fica sempre em segundo plano na tua vida. Diga se não é verdade. Quando o homem e a mulher passam a viver seus próprios planos e projetos, sabe? Eu fico vendo cada um correndo para os seus próprios negócios, cada um correndo para as suas próprias coisas, cada um correndo para as suas... Sabe, como um povo, Samuel, que vem para a casa de Deus, gosta de ouvir a palavra, mas não mexam no meu queijo, não mexam comigo, não mexam com o que eu gosto, não mexa com o que... Sabe o que aconteceu com Asa? Asa, quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi convocar o povo e falar assim: vamos tirar todas as abominações do nosso meio. Sabe o que é abominação? Tudo aquilo que está no lugar de Deus, em primeiro lugar na nossa vida. Nós vamos precisar investir nisso. Você vai precisar entrar na sua vida e ver o que está atrapalhando você de ter Deus em primeiro lugar na sua vida. É isso que você vai ter que fazer. Isso é um investimento, meu irmão, que cabe uma renúncia. Às vezes renúncia da nossa própria vontade, porque nós queremos muito correr atrás das nossas coisas, da nossa vida, dos nossos interesses pessoais. E o que eu vejo, meu Deus, quando eu olho para um povo meio que perdido, cada um seguindo um próprio caminho. Ei, o caminho é um só, o caminho é do Senhor, e nós precisamos acordar para isso. Não dá para nós continuarmos crentes, meu irmão, e cada um querendo fazer as suas próprias coisas. Ou nós voltamos para o Senhor, ou o Senhor não estará conosco, porque Ele só estará conosco, diz a palavra, se nós voltarmos para Ele. Ou não é isso que Ele disse na sua palavra: se vocês me buscarem, eu vou deixar de ser achado. Qual que está escrito no versículo 2 lá de Crônicas? O que Ele diz lá, o Senhor? Deixa aberto aí em 15. Ele saiu para encontrar-se com Asa e disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Em outra tradução, essa tradução, põe na outra tradução, essa tradução ela é meio esquisita. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Quando vocês estão aqui no nome de Jesus, meu irmão, o Senhor deixará ser achado se nós quisermos Ele. Se nós não o quisermos, Ele não vai se esforçar para que você o ache. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que se esforçar. Isso é investimento seu, da sua parte. Você vai ter que sair da sua zona de conforto e falar assim: eu quero isso para a minha vida. O resultado vai aparecer. O resultado vai aparecer. O que eu vejo, meus irmãos, é gente sem resultados, gente correndo atrás do vento, correndo atrás do vento, irmãos correndo atrás do vento. Eu não tenho tempo, pastor, e o seu tempo, meu irmão, está sendo jogado fora, porque se Deus não estiver com você, você perde todo o seu tempo. Todo o seu tempo. Era isso que Deus estava falando para Asa, e Asa entendeu. Asa compreendeu. Ele compreendeu que a casa de Deus, que era a sua vida espiritual, tem que estar em primeiro plano. Seja qual for seus planos e projetos, sejam solucionados um a um, quando estes são colocados no altar do Senhor. Quando estivermos dispostos a ouvir a voz do Senhor, dispensar os falsos deuses das nossas vidas, os deuses estranhos que ocupam o nosso coração e roubam o nosso tempo. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Sabe, queridos, a gente fala que não, e eu não queria usar de hipocrisia aqui. Eu queria ser verdadeiro com vocês. Povo de Deus, o Senhor está nos alertando. Nós estamos gastando muito mais tempo
rodando uma barra de celular do que buscando o reino de Deus. A gente gasta horas querendo saber as novidades, o que vai acontecer na política, as fofocas de plantão, quem morreu, quem fez aniversário, quem casou, quem descasou. Uma rede de fofocas. E muitos crentes não estão acordando para isso. Sem falar no nosso envolvimento com as coisas do mundo. Nosso envolvimento com as coisas do mundo tem tomado nosso tempo. Tem gente que não basta uma simples horas de trabalho, ele tem que trabalhar dobrado. Tem pessoas que estão correndo atrás. Tem pessoas que não estão contentes mais com o que tem, eles querem mais. O carro não satisfaz, a casa não satisfaz, a roupa não satisfaz, a comida não satisfaz, o corpo não satisfaz. Escutem, por favor. Escutem, por favor. Eu estou aqui como profeta hoje. A comida não enche mais. Nada está bom. Nada está legal. Aí você se ilude com coisas, com pequenos deuses. Acha que aquilo é felicidade. E Deus está clamando: por que não buscam a mim? Por que não buscam o meu reino? E todas essas coisas eu vou acrescentar sobre vocês. Por que estão buscando as coisas erradas? Será que a palavra do pastor Eliseu? Será que Deus não está falando aqui essa noite com você, meu irmão? Será que Deus não está falando como falou com Asa e com aquele povo? Para pegar esses deuses estranhos da nossa vida e abandoná-los. E colocarmos Deus em primeiro lugar da nossa vida. Quando estivermos dispostos a ouvir a voz do Senhor, Ele vai ouvir, Ele vai vir a favor do seu povo. Meu irmão, Deus tem falado muito comigo esses dias, porque eu também sou igual a você e às vezes me vejo correndo atrás do vento. E o Senhor está falando assim: corre atrás das coisas erradas. O Senhor está mandando buscar no alto. No alto. Se nós investirmos, nós estamos investindo nosso tempo nas coisas erradas. Investindo nosso tempo nas coisas erradas. Meus irmãos, era para estarmos todos aqui, buscando o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, porque o Senhor tem poder para resolver qualquer situação da nossa vida. Qualquer coisa. Amém? Ou você acha que você existe por quê? Por que que Deus te fez, meu irmão? Por um acaso? Deus te fez para um propósito. Quando você pega ali em Mateus 25, 14, que fala da parábola dos talentos, aqui é uma questão muito séria a respeito do reino. Porque a Bíblia vai dizer assim: porque assim como um homem que se ausentou do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e o seguiu de viagem. O Senhor não é injusto, meu irmão. O Senhor não vai colocar na sua mão algo que você não consiga fazer. O Senhor não vai entregar para você algo que você não saiba fazer. O Senhor vai entregar na sua mão somente aquilo que você consegue fazer, porque quando Ele vier cobrar, Ele não vai cobrar injustamente de quem não pode fazer. Quantos estão aqui no nome de Jesus? O que recebera 5 foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles.
Então, chegando-se o que recebera 5 talentos, apresentou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5, eis que eu ganhei outros 5. Da mesma sorte, o de 2. O Senhor disse: servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. No versículo 24, chegando por fim o que receberá 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e recolhes onde não joeiraste, e atemorizado fui esconder na terra. Aqui está o teu talento, é teu. Ao que respondeu o seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que eu ceifo onde não semeei, recolho onde não joeirei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu tê-lo recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe aos que têm 10 talentos, porque a todo o que tem dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem se lhe há tirado. E lançai esse servo inútil nas trevas exteriores, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Você ainda quer continuar cuidando só das suas coisas? As coisas do Senhor estão enterradas? As coisas do Senhor estão enterradas? Meu irmão, nós precisamos investir no reino de Deus. Investir no reino de Deus. Amém? Tem muitas almas a serem conquistadas. Há muitas pessoas a chegarem a Cristo. E Deus não vai usar outra pessoa a não ser eu e você, meu amado. A igreja precisa acordar para esse tempo do fim. Nós precisamos entender, irmãos, que sobre a igreja foi colocado o poder de exercer influência. Olha o que nós estamos fazendo. Quando eu disse para o Natan, nós precisamos usar as redes sociais, precisamos usar, sei lá, falar, vamos usar podcast, vamos fazer qualquer coisa, tudo com um propósito de anunciar o reino de Deus. Mas as pessoas não, as pessoas querem se exibir, as pessoas querem se aparecer, as pessoas querem mostrar a foto para mostrar. Nós queremos uma igreja bonita para que as pessoas elogiem a igreja. Nós precisamos anunciar o reino de Deus, nós fazer a diferença nas nossas programações. As pessoas que nos assistem, as pessoas que nos veem, tem que olhar para nós e falar assim: ali há uma diferença, ali tem Deus naquele lugar. É a manifestação da presença de Deus através das nossas ações, das nossas atitudes. E que atitude, hein, irmão? E que ação, hein, irmão, nós temos feito? E que exemplo nós temos dado? E que testemunho nós temos colocado aos nossos irmãos? Diga para mim, Deus está no nosso meio mesmo? A gente tem capacidade de jogar 1001 fotos para que as pessoas vejam as nossas coisas, mas a maioria dessas pessoas nem sabe que nós temos Deus, nem sabe. Lançou fora as abominações no meio do povo. Fale comigo: lançou fora as abominações no meio do povo. Esse é um início para começar a entendermos o que Deus quer de nós. Amém? O que Deus quer de nós. Sabe a segunda coisa que ele fez? Se você ler a história, ele renovou o altar do Senhor. Fale comigo: renovou o altar do Senhor. Nessa noite o Senhor está querendo uma renovação de altares aqui. Renovação de altares. Deus se manifesta no altar. Amém? E o altar nessa noite aqui é a sua vida, meu irmão. Deus quer manifestar na tua vida aqui nessa noite. Mas vai precisar haver uma renovação do altar de Deus. Se Deus não for o primeiro, Ele não será o segundo. Você vai ter que tirar os deuses estranhos desse altar. E às vezes nós achamos que ídolo é aquela peça de madeira ou de gesso que fica na parede de uma igreja. Não, meu irmão. Aquilo lá já deixou de ser ídolo. Ídolo é tudo aquilo que você carrega no altar, que era para ser carregado Deus. Quantos estão aqui no nome de Jesus?
Eu te peço no nome de Jesus, amada igreja. A renovação do altar, ela exige um pouco de esforço. Ela exige um pouco de investimento. Eu vou ter que investir mais. Eu tenho que investir mais. Eu tenho que me esforçar mais. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que buscar mais a presença. Eu tenho que estar mais. Não se conforme com um culto para a sua vida, meu irmão. Queira mais. Porque a gente sabe que para ter resultado a gente precisa mais. Quando a gente vai fazer academia, a gente vai lá, começa a ver algum resultado, fala, não, precisa aumentar o peso. Quando você começa a vir para, você começa a, você não quer só ir um dia, você quer ir 2, você quer ir 3. Para as coisas de Deus, irmãos, tem que ser melhor. Tem que ser melhor. Entre uma coisa e outra, prefira primeiro Deus. Porque Deus vai te dar o resultado que você precisa em todas as áreas da sua vida. Amém? Ele vai te manter na saúde perfeita. Ele vai manter você na saúde perfeita, não só física, mas espiritual, mas emocional. Meu irmão, Deus quer tratar com tudo conosco. Sabe o que Deus está falando aqui essa noite? Ei, não se preocupe com nada. Eu vou cuidar para você de tudo. Mas eu preciso de uma coisa: que você me busque. Que você busque o meu reino. Quantos estão aqui entendendo a palavra aqui nessa noite? Você quer o resultado, você faz planos, você faz projetos. Quando Deus fala assim, os homens fazem planos e projetos, mas a resposta é eu que dou. Eu que dou a resposta. Não adianta você falar assim, eu vou comprar, eu vou edificar, eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aonde Deus está nessa proposta? Aonde Deus se encontra em tudo isso? Ele já foi o primeiro a ser consultado, ou você está consultando os universitários primeiro? Meu irmão, eu não conheço a sua vida. Não conheço a sua vida, não conheço o que se passa dentro de você. Eu conheço o que você fala, conheço as suas intenções, mas Deus conhece as suas intenções. Deus sabe as suas intenções. Deus sabe quando alguém o procura por interesse. Deus sabe quando alguém o procura só porque quer alguma coisa dele. E não se engane. A Deus ninguém engana. Você pode me enganar, pode enganar sua mulher, pode enganar seu marido, pode enganar seus irmãos, pode enganar quem se você quiser, mas a Deus você não engana, porque Deus conhece a intenção do coração. E eu digo uma coisa para você, meu irmão: se a tua intenção for verdadeira, Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Amém? Precisa renovar o altar. E o que eu faço para renovar o altar? O que eu faço para renovar o altar? A primeira coisa que você vai fazer é tirar qualquer Deus que se encontre nesse altar. Qualquer Deus. Nenhum Deus pode estar nesse altar. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seus irmãos. Ninguém, nem seu melhor amigo. Sabe? Ninguém pode estar nesse altar. Esse altar é lugar só de Deus. Só Ele pode ser reverenciado. Amém? Só Ele pode ser adorado. Só Ele pode ser erigido. Só Ele pode ser, aleluia. É o que Deus tem falado aqui nessa noite. Nós precisamos renovar o nosso altar. E sabe fazer o quê? Oferecer sacrifícios agradáveis nesse altar para Ele, aleluia. É o que diz Romanos capítulo 12, versículo 1. O que diz Romanos capítulo 12, versículo 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão que há em Cristo Jesus. É isso que está dizendo lá? Olha lá. Pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Renove o altar para oferecer sacrifício vivo a Deus. Foi o que Asa fez. Ele tirou a abominação, ele renovou o altar e ele trouxe sacrifícios para Deus. E o sacrifício que agrada a Deus não é de animais, não é de oferta que você ganhou
ganhou um carro e trouxe oferta para ele, ganhou uma bicicleta e trouxe oferta para ele, vendeu um terreno, trouxe oferta para ele. Você fala: pastor, está aqui meu dízimo, ó, Deus fez isso, agora eu quero retribuir. Não é dessa oferta que Deus está buscando. Deus está buscando você para ser o sacrifício vivo para Ele. A sua vida, a sua vida. Amém? E sabe o que eles fizeram? Eles renovaram o pacto. Renovaram o pacto para buscar o Senhor. Eles deram as mãos e falaram assim: vamos fazer isso. Vamos fazer essa igreja ser conhecida, Cidinha, em Americana, em São Paulo, no Brasil e fora dele. Vamos renovar o pacto aqui. Se essa igreja renovar o pacto, meu irmão, se os pastores dessa igreja, se a liderança dessa igreja, se os irmãos dessa igreja renovarem o pacto, de dizer assim: nós vamos buscar o Senhor, meu irmão, você vai ver o que vai acontecer nas nossas vidas. Amém? Vai acontecer coisas maravilhosas no nosso meio, mas é preciso algumas decisões, é preciso investimento. Se eu continuar pregando aqui, indo para minha casa, e domingo que vem voltar do mesmo jeito e nada mudar, nada vai mudar. Nada vai mudar. O que precisa ser feito? Isso é uma coisa pessoal. Embora a palavra seja para todos, a decisão é pessoal. A verdade é que, irmãos, é que Deus tem falado muito conosco e nós temos só ouvido. Igual aquela pessoa que Jesus disse que ouve a palavra, mas não pratica. É sair daqui, meu irmão, e colocar em prática a palavra de Deus. Amém? Quantos estão aqui no nome de Jesus? Eu não sei quem que passou para mim, quem estava falando, acho que foi o pastor Samuel, de um pastor que estava falando que existe uma legião de demônios. É isso? Foi você que passou, né? Que ele fica esperando você sair da igreja, para quando você chegue na sua casa, a primeira coisa que você pegue, você liga a televisão ou pega o celular, para esquecer tudo aquilo que foi falado no culto, na pregação. Porque a intenção dos demônios é fazer você não receber o melhor de Deus. Você já tem feito diferente, irmãos, na sua casa? A sua casa é um canal de bênção. Sabe por que a tua casa não é um canal de bênção? Porque a tua vida não é um canal de bênção. Porque nós não damos aquilo que não temos. Nós não produzimos aquilo que não somos. A boca fala aquilo do que o coração está cheio. Palavras vazias e ao vento tem toda hora. Mas as pessoas não se incomodam mais. Elas não se incomodam mais com o feio. Não se incomodam mais em fazer e não fazer. Simplesmente ouvem, mas não obedecem. O que Deus está buscando nessa noite aqui é que você ouça a palavra de Deus. Renove o teu altar. Ofereça um sacrifício vivo a Deus, que é o vosso próprio corpo. Renove o pacto de buscar aliança com o Senhor. E você vai ver o que vai acontecer. Sabe qual vai ser o resultado? No versículo 19 de 2 Crônicas diz assim: e não mais houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Enquanto Asa foi rei naquele país, e ele foi um homem que andou direito, sabe o que aconteceu? Naquela terra não houve mais guerra. Sabe o que Deus está falando, meu irmão? Se vocês me buscarem, eu me deixarei ser achado por vocês, e vai acabar as vossas guerras. Quantos querem isso para a sua vida, no nome de Jesus? Aleluia, oh glória a Deus. Eu não sei se você sente a presença do Senhor aí, mas eu quero vos dizer, meu irmão, que muitas das suas dúvidas,
muitas das suas questões, muitas das suas existências vazias, muitas das suas dúvidas, muitas das coisas que faz você se sentir um lixo, vai acabar. Quando você buscar o Senhor vai preencher todo o vazio da tua existência. Amém? Por isso que Paulo disse: o Senhor Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Eu não sei qual a tua carência, eu não sei aonde está faltando, eu não sei o que te falta, o que você busca, mas se você buscar o Senhor vai fazer por ti. O Senhor vai fazer por ti. Amém? Busque-me e achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Se a Igreja Batista da Redenção decidir buscar o Senhor de verdade, sabe o que vai acontecer? Meu irmão, o milagre vai começar a aparecer. Amém? Você vai ver começar testemunho de pessoas aqui comprando casa, comprando carro, pessoas trocando de casa, pessoas, vai começar a acontecer. Mas eu não pedi, Deus vai dar. Amém? Mas eu não pedi nada disso. Deus vai te entregar nas tuas mãos, meu irmão. Não vai precisar você buscar isso, Deus vai fazer questão de te entregar. E a gente dando testemunho aqui: pastor, olha, do nada apareceu lá uma proposta e eu fui promovido. Vai começar a acontecer essas coisas na sua vida. Você crê nisso? Aquela pessoa fala assim: pastor, houve cura lá na minha casa. Deus, Ele transformou o meu filho. Deus trouxe meu filho de volta. Deus trouxe minha filha de volta. Deus curou o câncer, Deus curou isso, Deus fez aquilo. Tudo isso vai acontecer, não porque você está buscando isso, porque você está buscando o Senhor. Porque quando você buscar o Senhor faz questão de começar a entregar nas tuas mãos aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Meu irmão, comece a entender isso. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos: Deus não quer o teu mal, Deus não quer te ver ruim por aí não, só Deus quer mudar o teu foco. Se Ele não for o primeiro na tua vida, nada disso vai acontecer, meu irmão. Nada disso vai acontecer. Você precisa renovar o altar nessa noite. E meu irmão, no nome de Jesus, eu não estou querendo mais ficar pregando muito tempo, não. Eu estou cansando. Ficar aqui 1 hora falando coisas para você ouvir e de repente não vejo nenhuma mudança. Mas eu não preciso ver mudança nenhuma. Eu vou continuar pregando. Mesmo cansado, eu vou continuar pregando, porque essa é a minha obrigação. Mas você está aí ouvindo, e depois não diga que não foi avisado. Não diga que Deus não falou. Não diga para Deus que Deus não falou. Porque Deus falava pelos profetas, hoje Ele fala pela sua palavra. Só que tem pessoas que são tão duras com elas mesmas, que ela não acredita nem no que ela fala, nem no que ela prega mais. Quanto mais acreditar no que um pastor Eliseu está falando. Mas eu não estou nem aí para você. Eu estou aí para a palavra. E eu fico feliz porque eu estou entregando aqui a palavra. Quer você goste, quer você não goste, quer você saia daqui falando mal, falando bem, eu não estou nem aí para você. Quem está aí para você é Deus. Ele te ama muito. E Ele me ama muito também. Porque senão eu não deixaria eu falar isso. Mas eu quero dizer uma coisa, amado. Quero dizer uma coisa para você, amado. O amor dele nos alcançou. E é por isso que nós estamos aqui essa noite, tendo a oportunidade de ouvir isso do nosso Deus. E o Espírito Santo está falando assim: chama meu povo para uma renovação de altar. Eu vou chamar. E quer que eu fale um negócio para você, meu irmão? Essa semana foi uma semana de renovação de altar. Eu não quero padecer como os demais. O Senhor tem algo para nós, preparado para as nossas vidas.
Nós servimos um Deus poderoso, irmãos. Essa igreja não pode viver de retórica e de palavras vazias. Essa igreja tem que viver do poder de Deus. O poder que transforma, o poder que cura, o poder que envolve, o poder que faz a igreja viver milagres. E eu não sei se você quer viver milagres, mas eu quero viver milagres na minha casa, na minha família, ver na vida dos meus irmãos, ver essa igreja prosperar, ver pessoas prósperas aqui. Sabe, como no Nordeste, coincidência ou não, depois que nós fomos para lá, eu nunca mais vi aquelas terras secas, pelo menos nas fotos. Eu quero dizer para você, Deus tem um propósito para nós, existência aqui na terra.